Quando a pandemia começou, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes trouxeram a público um falso dilema: optar pela economia ou pelas vidas. O resultado são as dezenas de milhares de vidas perdidas. Analisa o comentarista João Caires. No início da pandemia, todos nós nos recordamos, nos lembramos que o presidente Jair Bolsonaro e o seu posto Ipiranga, Paulo Guedes, falaram que a gente tinha que salvar a economia ao invés de salvar vidas. Fizeram essa disputa ideológica, que a economia não podia parar, ou seja, querendo fazer algo que aconteceu, por exemplo, em Milão, na Itália. Fizeram a campanha Milão não para, e a gente viu o desastre que foi. Aqui no Brasil começou uma polêmica entre governadores, prefeitos, o próprio presidente da República, que ele poderia inclusive liderar e coordenar essa luta contra a doença, mas não, ele preferiu fazer a polêmica e todos nós perdemos, até porque não conseguimos fazer de fato um fechamento, um isolamento social adequado. Perdemos muitas vidas, perdemos mais de 160 mil vidas até o presente momento. E ele que dizia que era só uma gripezinha, lembra aqui também que um empresário disse que tinha que salvar a economia, porque iam morrer pouco mais de 7 mil pessoas e que a economia era mais importante. Ou seja, para ele a vida não tem valor algum, desde que não seja a vida dele. Mas viemos debatendo isso, problemas acontecendo, o Brasil não conseguiu de fato controlar a pandemia, poderia ter feito muito mais, poderia ter monitorado as pessoas que vinham do exterior, colocado aplicativo, monitorado as pessoas que estavam doentes, com quem que elas tiveram contato. Nada disso foi feito. Aí vejam só, a discussão é economia e vidas. A China, o país mais populoso do mundo, tem mais de 1 bilhão de habitantes, teve menos de 5 mil mortes, ou seja, o estado de São Paulo teve muito mais mortes do que a China inteira. E vejam só, a China fechou a sua economia, fechou empresas, fez um controle adequado e hoje retoma com tranquilidade. O PIB chinês cresceu quase 5%. É um dos poucos que está crescendo no mundo. Por quê? As pessoas têm confiança que a doença está sob controle, que logo terá uma vacina e que todas as medidas de saúde tomadas está resolvendo o problema, inclusive crianças voltando para a escola com toda a adequação, com toda a segurança, diferente do Brasil e de países europeus que agora estão vivendo uma segunda onda. O pior é que o Brasil, nem a primeira a gente conseguiu sair e se fala em segunda onda. Então esse discurso todo sobre economia e vida, os chineses mostraram que dá para fazer as duas coisas, salvar vida e salvar a economia. E o pior de tudo, que nós tivemos isso no passado, quando da chamada gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, era dos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos percebeu isso em várias cidades que fizeram isolamento social para conter a chamada gripe espanhola. Pós o problema, pós pandemia, as cidades que fizeram o isolamento social cresceram mais a sua economia, tiveram mais possibilidades, mais investimentos, até porque as pessoas estavam confiantes, diferente das outras onde as pessoas morreram e que ficaram com medo de voltar ao trabalho. Nós estamos vendo isso no Brasil, tem padarias que retomaram e a gente vai, está vazia, não tem aquele povo tomando café, os chamados happy hours também, a não ser algumas baladas, e a gente está vendo o problema, que logo, logo nós vamos ter que conter. Então a China deu exemplo ao mundo de contenção da pandemia e de retomada da economia. Todo o discurso feito por Bolsonaro e Paulo Guedes era falso e tivemos um grande prejuízo. E continuamos piorando, com jogos de futebol que estimulam inclusive as crianças a estarem andando, circulando sem proteção. Lamentável. A gente poderia agir de outra maneira, o exemplo chinês foi dado e assim como na época da chamada gripe espanhola, tivemos exemplos de várias cidades que se posicionaram pelo isolamento social e conseguiram sair da crise muito melhor. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.